mais bonito o amor brota. Quanto mais a gente ama, mais bonito o amor brota. Amor, amor, energia que não se esgota. Uhul. Boa tarde. Muito boa tarde. Estamos começando aqui a live falando um pouquinho sobre as medicinas sagradas. Deixa eu encaminhar para o pessoal, para convidar. Vamos falar um pouquinho sobre a história das medicinas, um pouquinho sobre cada uma delas. Não só a parte energética, espiritual, mas também toda a parte química. Boa tarde, boa tarde. Gratidão a quem está aqui presente. Como eu vou deixar a live salva pra gente não ficar aqui aguardando, eu já vou começar a falar um pouquinho. Tem uma pesquinha aqui. Porque são muitos termos, né? Quero trazer bastante falando sobre toda a parte de como a medicina atua, né? Quais são os benefícios que elas trazem, quais são os trajetos que elas fazem no nosso corpo. Então, vamos lá, vamos começar sobre o que é, né? O que são as medicinas sagradas. As medicinas sagradas, na verdade, são medicinas que vêm através da natureza, através de plantas, de raízes, de cipó, né? Então, a medicina sagrada vem da natureza, ela é uma medicina 100% natural. E ela vem também aí resgatando muito da ancestralidade, né? Quando a gente fala de medicinas sagradas, não tem como não falar sobre a ancestralidade, porque é uma sabedoria de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, que passada em geração a geração, que tá chegando pra gente, né? Aqui das capitais, nós que estamos um pouco mais distantes aí dessa conexão com a natureza. Mais recentemente, né? Mas dentro de muitos povos originários aí ao redor de todo o mundo, as medicinas sagradas já são usadas e trabalhadas já há muito tempo, não só para esse resgate, né, da ancestralidade, da reconexão consigo com a espiritualidade, mas também para a saúde do corpo, né? Então, a gente entende que as medicinas, elas são holísticas porque elas integram todo o trabalho no corpo físico, no corpo mental, no corpo emocional e no nosso corpo astral, nosso corpo espiritual. Ela atua de forma muito positiva em todos os nossos corpos. Então, ela é uma medicina integrativa, né? Ela é uma medicina holística porque ela abrange tudo isso. E as medicinas, elas podem ser usadas de várias formas, né? Através de banhos, de ervas, através de defumação, através da ingestão, né? Como alguns chás, como algumas outras bebidas, através do sopro nas narinas, como o rapé, através do colírio, como a sananga, através da pele, né, como o cambô. Enfim, existem muitas e muitas e muitas medicinas, e a gente compreende como medicina aquilo que realmente nos traz uma melhora, seja em qual campo, né, seja em qual corpo. Então, hoje eu vou falar mais sobre as medicinas que eu tenho um pouco mais de conhecimento e domínio, que são as medicinas que eu trabalho. Mas é bom a gente ter essa consciência. São infinitas medicinas que existem. E é muito importante... Tá sem som? Ai, será que tá sem som? Alguém mais tá sem ouvir? Alguém fala pra mim aí, por favor, se tá ouvindo, se tá ok o som? Me empolguei, comecei falando. Tá ouvindo, Marquinhos?
Eu acho que é só no celular. Será que é só no celular do Wilton? Será que seu celular não tá no silencioso? Então eu vou continuar. É muito importante a gente lembrar isso, que existem muitas medicinas que precisam ser estudadas, muitas outras que a gente nem conhece ainda e tende aí a descobrir, eu tenho certeza absoluta, nessa vastidão que a Mãe Natureza nos proporciona, né? Mas entrando nas medicinas que eu tenho domínio, que eu faço, né, o trabalho, desenvolvo, faço uso também, eu vou começar com o rapé. Gratidão, Emerson, tá com som aí também, né? Seu celular tava no silencioso, não foi, Wilton? Arrasou. Então, o rapé é uma medicina que ela é um pozinho, ela é feita com o tabaco, com as cascas de determinadas árvores, né, que tem as suas determinadas propriedades e algumas ervas. Então, o rapé, ele é soprado nas narinas, né? E ele, além da parte física, né, para quem tem toda essa questão de rinite, as propriedades de cada erva atuando, de cada casca ali, de cada árvore atuando, o tabaco vem muito nesse lugar de trazer a força do rapé. Ele traz uma conexão muito forte com a terra. Boa tarde. Com a terra. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, inclusive, durante a live, pode deixar na caixinha que tem uma interrogaçãozinha, que aí depois eu dou uma olhadinha para responder, porque às vezes eu me empolgo aqui falando e esqueço de olhar o chat. E então é isso, assim, o rapé, ele proporciona fisicamente, né, toda essa limpeza do nosso canal respiratório superior e também essa conexão, né, com as nossas raízes, conexão com a terra, ela aterra a nossa energia, ela ativa o nosso chakra básico. Então, o que faz com que muitas vezes, a depender do momento em que você está, da conexão que está vivendo, ela ativa a Kundalini, ela traz uma reconexão dos nossos polos masculino e feminino integrando. É realmente uma medicina de muita conexão. É uma medicina que traz também, em muitos casos, que eu vejo muito comum, essa conexão com a ancestralidade, sabe? É muito forte, assim. É uma medicina muito... Ela traz a gente para o momento presente, aqui e agora, sabe? É uma medicina que te coloca de fato em conexão com a terra, com aqui e agora, com esse momento. Em muitos casos, para muita gente, porque é isso, né? Eu vou falar um pouco sobre os efeitos, mas a gente tem que lembrar que cada organismo é único. Então, cada medicina vai atuar de forma única, né, no organismo. Então, assim, muitas vezes a medicina do rapé traz disposição para que a gente vá para a ação, para que a gente, sabe, faça as coisas. Muitas vezes a gente está ali muito no mental, pensando, elaborando e não consegue, né, se conectar com agir, por onde é que eu começo. Então o rapé te centra bastante. É uma medicina muito muito usada mesmo para aterramento, para te trazer para aqui agora. E a medicina da Sananga também, vou deixar por último a da Ayahuasca, que ela vai ser um pouco mais extensa. A medicina da Sananga, ela é um colíriozinho, ela é feita através da raiz, é extraída o sumo da raiz de um arbusto chamado sananho. Tem as pesquinhas, né? Sananho. E dentro desse sumo, né, que é retirado da raiz, é encontrado em doses menores, mas é encontrado a ibogaína, que é também uma raiz, a substância ativa vem de uma raiz que é encontrada lá na África, que tem um trabalho fantástico de limpeza, remoção de resíduos no nosso cérebro, de drogas que foram usadas. Então ela tem sido bastante usada para tratamentos químicos, ainda muito estudada também. Mas a ibogaína traz uma conexão também muito forte, né, para o processo meditativo. Então, a medicina da Sananga, além de fazer toda a limpeza na nossa parte ocular, né, tem gente que usa em tratamento de miopia. Eu particularmente gosto muito da Sananga, utilizo a Sananga com uma certa frequência, porque eu tenho, né, miopia e eu percebo sim muita diferença.
E a sananga, além de trazer toda essa limpeza, além de tratar de fato questões que estão ali ligadas aos olhos no plano físico, ela também traz uma expansão da nossa visão espiritual, da nossa visão, do nosso sentido parapsíquico, né, da visão. Ela expande o nosso terceiro olho, ela traz essa conexão mais com o plano do invisível. Então, ela ajuda. Eu vi que eu tinha anotado aqui também. A ibogaína ajuda muito para quem tem dores crônicas. Isso é muito importante, porque assim, os olhos absorvem, mas vai para todo o organismo, né? E então a sananga, ela é bastante utilizada também nos rituais que a gente faz, porque ela ajuda, né, nessa expansão. Para quem quer abrir a miração, né, durante a força da ayahuasca, a gente indica também fazer o uso da sananga, porque a gente percebe que expande mais, limpa, né, a nossa visão. E aí agora eu vou falar sobre a ayahuasca, né? A famosa medicina da ayahuasca, que muita gente teme, muita gente tem curiosidade, muita gente é apaixonada. Mas eu demorei muitos e muitos anos estudando sobre a medicina antes de fato, me permitir experimentar e ter essa reconexão e esse reencontro, né? É o que eu falo com a minha relação com a medicina foi uma relação de muito reencontro. E durante todos esses anos estudando, eu comecei a perceber, né, que a medicina da ayahuasca, de fato, ela vai além, muito além. Ela trabalha de forma muito intensa dentro do nosso organismo, principalmente no nosso cérebro. Durante o feitio, né, da ayahuasca, tem toda a parte ritualística e energética, onde tem uma energia que está sendo emanada, é um ritual de preparação, existem cantos, rezos, né, para a medicina. Ela é feita com o mariri, que é um cipó, com a chacrona e água, né? É a receita básica da medicina. Tem algumas pessoas que colocam algumas outras coisas, mas o básico da ayahuasca são esses 3 ingredientes. E é muito mágico, de fato, como a natureza atua, porque apenas esses 3 ingredientes proporcionam coisas incríveis que eu vou falar para vocês agora. Quando a gente ingere a medicina da ayahuasca, existem substâncias que estão presentes nela, que são liberadas, né? Essas substâncias, elas inibem umas enzimas que nós temos dentro da gente, que é a monoamina oxidase, o MAO. E essas substâncias se chamam a tetrahidroarmina e a armina. Em algumas medicinas é encontrado a armalina, mas a armalina ela é apenas uma forma reduzida e hidratada da armina. E a armina é liberada no mariri. Então, elas inibem as enzimas, né, o MAO, e MAO, as siglas, para quem sentir interesse, né, de pesquisar, e faz com que a gente possa absorver ainda mais o DMT, que é encontrado, né, na ayahuasca. E é aí que a gente entra no processo da força, né? É aí que muita gente tem as mirações, é aí que a gente entra nesse processo de autoobservação, de autopercepção, né? Agora eu tô falando da parte científica da coisa, mas eu vou falar sobre toda a parte espiritual, né? Porque é muito importante, porque acontece de fato. Então, quando o DMT entra, né, em contato, a gente tem aí essa possibilidade do DMT ser de fato absorvido. Ele entra na hipófise gerando um campo magnético, né, e traz um fluxo energético que pulsa na nossa pineal, que é o que permite o nosso contato conosco, com o externo, né, que permite que a gente tenha aí comunicação também com o plano espiritual, com o externo. E o que além dessa parte, né, do inibidor da enzima MAO, o que é que também essas outras substâncias, a armina e a tetrahidroarmina, fazem, né? Que para mim é aí que tá a grande magia da coisa.
elas fazem com que a gente traga uma reconstrução dos nossos neurônios. Ela faz com que a gente tenha novas trilhas neurais, novas sinapses neurais, né? É como se a gente fosse imaginar uma trilha dentro de uma mata. São as nossas sinapses, né? Se a gente passa por aquela trilha todos os dias, ela vai estar ali sendo marcada, ela vai continuar aberta. Se a gente passa por aquela trilha uma vez só, ela vai rapidamente se fechar. Se é uma trilha que já está há muitos anos aberta, mas que a gente deixa de passar, ela volta a se fechar. Então, essas substâncias, né? A armina e a tetrahidroarmina, elas fazem com que esses caminhos que foram esquecidos, eles sejam realmente limpos de volta, né? Vamos falar assim, trazendo essa visão da mata, das trilhas que a gente faz aí da vida. Que esses caminhos, de fato, se abram novamente, que eles sejam reconstruídos. Assim como novas sinapses também. Por isso que tem muita gente que consagra a medicina, que faz uso da medicina, que sente essa questão de tô ficando mais inteligente, minha memória tá melhorando, sabe? Eu tô conseguindo ter mais pensamentos, percepções, porque é exatamente isso. São essas novas sinapses, essas novas trilhas, e as trilhas antigas ali sendo reconstruídas. E os neurônios também passando por toda uma regeneração. Dentro... essas substâncias, elas dentro da gente atuam no nosso intestino grosso, né, que é o nosso segundo cérebro. Hoje em dia já existem muitos estudos, né, mostrando quanto o nosso intestino ele tem conexão com o nosso cérebro, principalmente através da serotonina, né, e que também a tetrahidroarmina é inibidora da serotonina. E então mostra o quanto, de fato, lembrei, eu tinha me perdido, o quanto existe essa conexão, né, entre o intestino e o cérebro, o que faz com que a gente tenha as limpezas durante a atuação da medicina da ayahuasca no nosso corpo. As limpezas acontecem quando a gente percebe, assim, os processos emocionais vão sendo limpos através, muitas vezes, do vômito, muitas vezes do intestino mesmo, às vezes pelos dois, às vezes através de arroto, às vezes através de choro, porque são processos emocionais sendo liberados, né? São antigos padrões ali que estão sendo quebrados, que estão sendo liberados. Tudo aquilo que o nosso corpo não precisa mais é liberado durante uma cerimônia, um ritual, uma consagração, né? Seja o nome e a intenção, né, dada. Então, assim, observando toda essa parte científica, a gente entende o quanto a medicina transforma fisicamente o nosso cérebro, automaticamente todo o nosso sistema. E eu tenho todo um estudo para falar sobre isso, não estou trazendo informações aleatórias. Quem quiser pode jogar no Google, tem muito material, tem bastante material, artigo científico, TCC, enfim, fiquem à vontade. Mas, e que é muito, muito importante, inclusive, aconselho super, porque traz muita informação. Aqui eu tô passando o básico do básico, mas tem materiais muito ricos sobre a medicina. Inclusive, por que a medicina da ayahuasca ela tem sido muito eficaz em tratamento de pessoas com depressão? Exatamente porque esses inibidores dessas enzimas, né, a MAO, elas são utilizadas no tratamento, nas medicações farmacológicas aí, né, da parte de tratamento para depressão. Não só a depressão, mas como Alzheimer, como várias outras patologias, não de fato os inibidores, mas as substâncias que a gente encontra, né,
na ayahuasca, e é uma medicina que realmente traz essa conexão muito grande. E aí a gente fala sobre o DMT, né, que é o grande X da questão para muita gente. A ayahuasca é uma droga, ela é alucinógena, né? Eu posso dizer assim, droga ela não é, né? Ela não é sintética, ela é algo que vem da natureza. E os efeitos medicinais dela são muito maiores do que qualquer outro efeito alucinógeno que possa vir a causar. Sim, ela pode ser uma medicina que traga, né, essa parte alucinógena, porque ela abre de fato as mirações, você percebe, você tem muitas apresentações visuais de forma figurativa, né, ou não. Então, assim, mais uma vez, vai de organismo para organismo. Eu, por exemplo, não tenho nenhum efeito alucinógeno durante a força da ayahuasca. Eu já estou há 1 ano e 4 meses trabalhando com essa medicina. Então, há 1 ano e 4 meses, meu uso acaba sendo um pouco mais constante. E em mim não traz nenhum efeito alucinógeno, nenhum efeito visual, né? Vem mais a reflexão mesmo, momento de introspecção. Então, é um efeito muito relativo em cada pessoa. Esse efeito visual, esse efeito mais alucinógeno, né? Mas o efeito físico, ele é inevitável, de fato, acontece. Independente, é por isso que muitas pessoas às vezes têm a sensação de que não entraram na força, né? Porque já teve a parte mais alucinógena, outras vezes não. E então fica nessa dúvida, né? A medicina fez efeito, não fez efeito? Ela sempre vai estar fazendo efeito. A partir do momento que você ingere, ela entrou em contato com o seu organismo, ela vai estar fazendo efeito. Mas essa questão da força é muito relativo do seu momento, do seu organismo, né? De como você se permite viver as coisas, né? Da sua abertura para os processos. Então, é muito relativo. A gente tem também as contraindicações, porque sim, a medicina é o que a gente fala, né? A medicina é para todos, mas nem todos são para as medicinas. A medicina da ayahuasca, ela tem contraindicação, sim. Determinadas substâncias entram em interação medicamentosa. Então é muito importante a atenção, principalmente às substâncias que já são inibidoras de serotonina, ou seja, os antidepressivos. Também para quem já tem uma predisposição a algum tipo de patologia, como esquizofrenia, né? Então é muito importante toda essa parte de segurança, de atenção, para que seja um processo de fato de autoconhecimento, de libertação, de transformação, processo de cura para todos, né? É importante também entender, né? Tipo, muita gente acha que consagrou a medicina uma vez, resolveu toda a vida, tô curada. E não, né? É claro que em uma consagração você pode trazer clareza daquilo que você precisa e quer naquele momento. E aquilo ser o suficiente para você pelo resto da sua vida. E tá tudo bem, mas eu tenho certeza que aí, né, dentro da sua vida, você vai viver um processo até você concretizar, até você materializar, até você trazer como algo constante e sólido na sua vida essa transformação e essa clareza que você teve. Então, assim, é um processo, nunca é de um dia para o outro. Não é em uma consagração, né, que você vai realmente olhar para tudo que você precisa. Mas é um processo muito individual também. Não existe uma indicação de quantas vezes eu vou, quantas consagrações eu preciso fazer, participar. É muito pessoal. É muito do seu sentir, é muito do seu observar, né, o processo. Mas é isso. Estão apresentadas as medicinas. Eu quero falar um pouquinho sobre quilos de Gaia. Eu escolhi esse horário porque eu achei que eu ia conseguir pegar um pôr do sol. E eu queria... Ai, quero ver se eu consigo mostrar pra vocês um pouco do pôr do sol daqui, que é maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse lugar.
Ai, gente, nem imprime a cor real que tá. Mas aqui é o sítio Miramar, onde funciona o espaço Luz de Gaia, onde a gente trabalha com as medicinas, onde muitos processos lindos, mágicos e transformadores acontecem. E aqui a gente utiliza, de fato, as medicinas como um auxílio, como uma ferramenta. Claro, obviamente, como uma medicina, né? E uma ferramenta dentro desse processo terapêutico, desse processo de autoconhecimento, autoobservação, mudança de perspectiva, né? As desconstruções ou os encaixes, né? Do quebra-cabeça aí da vida. Então, a gente tem feito os rituais já há 1 ano e 4 meses. E tem sido muito lindo, um processo de onde eu tô crescendo junto, né? Eu acho muito mágico isso, porque eu vivo os meus processos de cura e automaticamente já compartilho e consigo perceber o quanto se expande. E é de fato isso. Ninguém cura ninguém, mas uma pessoa curada consegue colocar para fora as suas curas, consegue compartilhar e inspirar, né? E cada um que se cura vai inspirando muitas e muitas pessoas. É por isso que é importante a gente começar de dentro para fora, né? Por nós, para poder inspirar o outro, para poder auxiliar o outro. E é muito o que acontece aqui no Luz de Gaia. As medicinas no geral, né? Elas têm realmente atuado na minha vida de forma muito transformadora. Não só as medicinas que eu trabalho, mas as outras também que eu já experimentei, que eu fui, né, enquanto convidada, utilizar e ter essa honra e esse privilégio. E realmente tem sido... Ai, que lindo, é isso mesmo. É isso mesmo, Wilton. Wilton é um irmão da nossa família Luiz de Gaia, que está aqui com a gente também sempre. Muita cura acontece nesse solo sagrado, de fato. Um lugar de energia muito forte. Aqui é o sítio da minha mãe. É um lugar onde eu planto magia desde criança, que eu sou muito conectada com esse lugar, muito. É o que eu falo, é o meu lugar preferido da vida. E é isso, o trabalho de Luz de Gaia acontece aqui quinzenalmente. A gente ainda passa por esses períodos de adaptação, né? Como só temos 1 ano e 4 meses de trabalho, então a gente ainda está se descobrindo, se transformando, se construindo, se melhorando, buscando sempre fazer aquilo que é bom, que é melhor, que é o ideal e mais elevado para todo mundo, para todos nós. Nós, enquanto equipe de trabalho, os convidados. E é isso, convido vocês para, quando o coração de vocês sentirem, vir ao Luz de Gaia conhecer. A gente tem os trabalhos com as medicinas, a gente está aí para iniciar o projeto também com os trabalhos terapêuticos que envolvem outras medicinas que não são as medicinas sagradas, né? Mas são as medicinas vibracionais e energéticas. E eu vou falar por último dessa medicina maravilhosa, que é a medicina do tambor, né? O tambor é de fato uma medicina de muita reconexão, né? A gente se reconecta com o coração da Mãe Terra, com a vibração, com o tempo das batidas do nosso coração, o ritmo da vida. Às vezes a gente está com o mental extremamente acelerado e quando a gente se conecta com o tambor, com as batidas, seja ouvindo, seja tocando, a gente percebe o quanto a nossa vibração vai de fato se conectando, né? Um pouquinho, né? Tudo um pouquinho de tudo que eu queria falar. E gratidão por quem está presente. Quem tiver alguma pergunta... Oi, Line, meu amor. Quem tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para deixar. Deixa eu ver aqui.
Vocês ainda estão me ouvindo, gente? Travou aqui. Acho que foi a conexão da internet. A energia, tá vendo? A energia do tambor é tão forte. Não sei se vocês conseguem me ouvir, porque a imagem não aparece. Tá ouvindo? Ai, que bom. Vamos ver se a imagem volta a aparecer, né? Porque deu uma travadinha na internet. Mas tá tudo certo. Enquanto isso, vocês só me ouvem. Emerson colocou que adora ouvir tambor xamânico antes de dormir. Traz muita paz, maravilhoso. É isso mesmo. O tambor traz muita conexão, é muito calmante. Durante os ritos a gente trabalha também com a medicina do tambor. E é um momento de muita conexão. Um momento muito inspirador. Eu vou tocar enquanto vocês só me ouvem. Eu vou abrir minha Jurema, eu vou abrir meu Jurema. Eu vou abrir minha Jurema, eu vou abrir meu Jurema. Eu vou abrir minha Jurema, eu vou abrir meu Jurema. Eu vou abrir minha Jurema, eu vou abrir meu Jurema. Ô Jurema, ô Jurema, ô Jurema. Sua flecha caiu sereno, Jurema, dentro desse gongá. Eu quero, Jurema, oh Jurema. Sua flecha caiu sereno, Jurema, dentro desse gongá. Eu quero, eu quero, eu quero. Essa proteção divina eu consigo.